Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, desejo que todos estejam muito bem, né? Que nós consigamos aí respirar com um pouquinho de alívio, né? O Enem foi adiado, né? E assim, fiquem espertos com a data de inscrição, né? Foi prorrogado até o próximo dia 27, né? E assim, vamos nos apurar nos estudos, né? Continuar seguindo uma rotina de estudos porque é importante. E assim, fiquem calmos, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, se Deus quiser. E assim, é óbvio que não seria justo vocês pagarem por uma conta que não são suas, né? Então, houve, né, a suspensão, pelo menos em princípio, do Enem, mesmo que ainda não tenha, né, uma data confirmada, eu acredito que, cara, esse ano não deve ser, não. Mas vamos aguardar, né, o pronunciamento aí dos órgãos competentes para que tudo corra na maior tranquilidade possível, né? E assim, gente, eu sei que é difícil, né? Como eu contei em algumas aulas atrás, que na minha época também houve a transição, mas assim, nunca teve nada tão, como eu posso dizer, que viesse a bagunçar tanto a vida, né, como agora. Então, assim, agora é a ressignificação de muita coisa, é a nova forma de você encarar as situações, de você conseguir dar um norte, né, para as coisas, mas de maneira muito positiva. Então, assim, o recado que eu tenho para vocês de todo o coração, não esmoreçam, continuam aí firmes e continuem, né, aí firmes e fortes, certos do objetivo que vocês têm muito claro na cabeça, isso é muito importante. E assim, fé, independentemente da fé que você professe, tenha, né? E daqui a pouco, se Deus quiser, as coisas voltarão ao novo normal, né? Como todo mundo tem dito muito. Porque é óbvio que muita coisa vai mudar, só que assim, é como eu disse para vocês em uma outra aula, a meu ver, o jovem nunca foi tão responsável, tão protagonista do seu aprendizado como agora. Porque agora não tem professor falando, ô, você tá me entendendo? Não tem eu olhando lá para o fundo da sala, falando, ô, vamos acordar aí e tal. Não tem. E não sou só eu, óbvio, né? Os professores como um todo. Então a gente não tem aquele contato do olhar para saber se você está estudando, se você não está estudando, se você está entendendo, se você não está entendendo. Então, assim, requer muita disciplina, requer muito esforço, sem sombra de dúvidas, mas é importante continuar firme, né, e muito fiel, disciplinado ao seu plano de estudo. Isso é muito importante, tá bom? E assim, gente, podem contar, né, conosco e fiquem tranquilos que se Deus quiser, já já as coisas estarão ao normal. Ou um novo normal, né, como as pessoas falam. Bom, agora nós iniciaremos a nossa aula 7, né, da apostila 3 ainda, só que nós afindaremos muito em breve. E aí a gente vai começar a apostila 4. Se eu não me equivoco, vocês já têm a apostila 4, não tem? Tipo assim, elas vêm juntas, a 3 e a 4. Eu acredito que sim, né? Então, vamos lá. Aula 11, página 14, por gentileza. E aí, ó, eu achei bacana a gente começar como de fato a gente começa na apostila, né? Porque ela sempre vem um texto base, aí a gente lê, responde para dar como eu posso dizer, uma esquentada, né, sobre o que vai vir de conteúdo. E assim, de antemão, eu já posso lhes dizer o seguinte, gente, conjunção. Todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra conjunção, eu quero que venha à cabeça de vocês conectivo, tá? Então, assim, o que são essas conjunções? Elas nada mais funcionam do que você dar concatenamento de ideias, você vai unir ideias e elas usando as preposições, de maneira que se você tentar ler alguma frase, alguma coisa sem as conjunções, elas não vão ter sentido. Então a conjunção ela vem com justamente essa função, estabelecer uma relação de sentido entre os termos da oração, ok? Só que, além do sentido, a gente tem adição, a gente tem contraposição, a gente tem acréscimo de ideias, e tudo isso tem conclusão, tem concessão, né, permissão. Então, tem algumas conjunções que elas têm
como eu posso dizer, elas têm objetivos muito específicos, elas têm objetivos muito claros, principalmente quando trata-se de uma dissertação. E eu tenho certeza que as professoras de redação, né, ou melhor, a professora, acho que é a Carol, né, de vocês, ela vem trabalhando muito isso, né? Então, assim, você ter na sua cabeça quais são as principais conjunções, principalmente para literalmente isso, concatenamento de ideias, né? Que faz parte da modulação do discurso, é muito importante, ok? Então, vamos lá. Textos para as questões 4 e 5. La excelente cosecha literaria latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX puede resumirse en unos cuantos nombres. Los del colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa, los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. El cubano Alejo Carpentier. O Alejo Carpentier, uma curiosidade, ele é um dos, como eu posso dizer, dos inventores não, mas ele foi uma das pessoas que primeiro escreveu a literatura fantástica, que são quando você mescla itens que são fantásticos numa literatura real. Tipo Harry Potter, sabe? Ou ainda livros que envolvem mitologia e você envolve coisas fantásticas ou ainda que partem da imaginação para a literatura. El chileno José Donoso, los mexicanos Octavio Paz y Carlos Fuentes. Hay más escritores dignos de figurar en este cuadro de honor, por supuesto. Por supuesto, es una conjunción. Pero, otra. En él no podría faltar ninguno de los mencionados. Carlos Fuentes, fallecido ayer a los 83 años en la Ciudad de México, se labró a pulso se puesto en él. Novelista, ensayista, dramaturgo, guionista de cine, profesor en las más destacadas universidades americanas y europeas. Fuentes supo reflejar en su obra el espíritu de México, forjado en el mestizaje y en la red de complejidades que comporta. Pero no solo eso, en todo momento, Fuentes fue un paladín de la libertad. Tanto que en lo relativo de la imaginación y el talento creativo que impregna sus obras, como lo referente ao compromisso social. Então, aqui você tem nomes fortíssimos dentro da literatura latino-americana, ou melhor, espanhola, né, como um todo, porque todos são falantes do espanhol. E por isso que a gente precisa estudar os tempos verbais, a gente precisa estudar aspectos, né, muito importantes da cultura, porque esse texto ele foi escrito todinho com base em pessoas que publicaram livros, que fizeram a história, né, da literária latino-americana. E foi questão do Enem também. Então, número 4. Apesar de proximidade entre as línguas portuguesa e espanhola, eu lendo em espanhol. Ou melhor, apesar da proximidade entre as línguas portuguesa e espanhola, muitas expressões não são equivalentes. No texto, a expressão a pulso indica que Carlos Fuentes trabalhou em suas obras as questões relativas ao contexto social do seu país. B. Escreveu suas principais obras com base no princípio da liberdade de criação. C. Integrou o quadro de escritores latino-americanos com mais destaques, né, no século XX. D. Alcançou o devido reconhecimento literário dentro e fora de seu país por mérito próprio. E. Tratou em suas obras os principais assuntos da cultura mexicana no passado e no presente. E aí? Qual letra? D de dado. Alcançou o devido reconhecimento literário dentro e fora de seu país por mérito próprio. Tipo assim, a pulso quer dizer de maneira destacada, né? Então, ó, uma questão de tradução, né? De compreensão de texto, porque vai muito além da tradução, né? Da mera tradução. 5. Na estrutura, pero en él no podía faltar ninguno de los mencionados, nas linhas 9 e 10. Aqui, ó. O termo destacado pode ser substituído sem alteração de sentido por, sin embargo, com tal que, sino, ó, tem outro A aqui.
com que, mientras. Sin embargo. Ok? Então, é uma conjunção. Vamos lá. E aí eu coloquei o gabaritozinho, né? Para dirimir quaisquer dúvidas. Bom, deixa eu só diminuir a minha tela para dar para eu ler para vocês. Bom, conjunções. As conjunções são palavras que não têm variações em seu emprego, ainda que cumpram as orações, nas orações a função de relacionar seus elementos, fazendo com que toda oração adquira um sentido expressivo completo. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Qual é a função precípua de uma conjunção? É estabelecer uma relação de sentidos dentro de uma oração, dentro de um texto, concatenamento de ideias, tá? E aí, ó, aqui nós temos as classificações das conjunções, ó. As conjunções se classificam em diversos grupos, atendendo à função que cumpre na direção dos componentes de uma oração. E aí nós temos a conjunção coordenada, né? Ou coordinantes, ou seja, são aquelas conjunções que, como eu posso dizer, ela estabelece uma relação de independência, uma oração da outra. Ela não estabelece a relação de independência, ou melhor, de dependência, quando, como eu tenho, oração subordinada. Oração coordenada são orações independentes, mesmo que elas estejam num período apenas, né? Então, nós temos lá as copulativas, unem termos ou orações semelhantes que expressam ideias parecidas, estabelecendo entre eles uma relação de soma, né? E aí nós temos o e, né? O Y, que quer dizer e nem. La tarde fue lluviosa, fria e tranquila. Nós temos aí as disjuntivas, ou ainda alternativas, unem termos ou orações que expressam ideias opostas ou contraditórias, estabelecendo entre elas uma relação de exclusão. O exemplo, quiso cantar ou bailar. Quis, né, cantar ou dançar. Distributivas, unem termos ou orações que expressam alternativas entre duas ou várias possibilidades espaciais ou qualquer outro tipo, bien, bien, uno, outro, tal, tal, que, se, e assim por diante. Adversativas, né, que contrapõem ideias, unem termos ou orações que se contrapõem entre si, é dizer, apresentam ideias contrárias ou contrastantes, ou seja, aquelas que, né, ou elas se contrapõem de cara, ou em uma oração em outra. Mas, pero, entero, com todo, sino, no obstante, gente, conselho, traduzam. Principalmente os que vocês não entenderem. Conjunções subordinativas. Então, essas são das orações subordinadas, ou seja, a oração subordinada ela está condicionada à oração principal. E aí nós temos as causais, expressam causa, motivo ou razão indicada pela oração principal, pois, como, que, pois que, posto que, o mesmo conselho eu dou, traduza. Finais, revelam o objetivo ou a finalidade da ação expressada pela oração principal. Por que, a que, para que, a fim de modo que. Exemplo, se cayó para que pudieran escuchar el ruido. Temporais, manifestam diferentes matices do tempo que transcorre, ele manifesta diferentes situações do tempo em que ocorre a ação expressa pela oração principal. E aí pode ser anterioridade, simultaneidade, repetição ou com limites, né? E aí nós temos quando, apenas, mientras, enquanto, sempre que, desde que, depois que, hasta que, tan pronto e assim por diante. Exemplo, quando sean as 10, terminaremos. Essa parte aqui, ó, a mesma coisa. Traduzam, tá? Pode ser na apostila mesmo, não precisa estar escrita no caderno. Consecutivas son conjunciones que unen oraciones en las cuales la frase es el efecto, el resultado o la consecuencia resultante de la acción expresada por la principal, o sea, pela oração principal, né? Pues, luego, con que, así que, de modo que, por eso, así, pues, esto que, por esto, por lo tanto, por consiguiente, de manera que, exemplo, pienso, luego existo.
Concesivas indican una concesión y a veces una oposición a la idea expresada en la oración principal. E aí nós temos. Gente, foi tudo tirado do livro, tá? Con que, a pesar de que, y eso que, si bien, sin embargo, etc. Ejemplo, aunque esté enfermo, no faltaré la clase. Condicionais. Reflejan una condición necesaria o una hipótesis para que se realice una acción expresada por la oración principal. Si, como, ya que, siempre que, con tal que, etc. Ejemplo, si fuese él, diría la verdad. Comparativas. Expresan una comparación entre acciones, estados, personas, cosas, etc. Igual que, tanto como, tanto que, etc. Ejemplo, trabajan tanto como nosotros. Explicativas. Son aquellas que unen proposiciones que expresan lo mismo, pero de distinta forma, a fin de explicarse mutuamente. Vienen por lo general entre comas, o sea, entre aspas o entre vírgulas. Es decir, mucho mejor, es más, o sea, esto es, etc. Ejemplo, él para el padre, ou seja, ele responsável. E aí, vamos lá? Bom, aqui nós temos uma tirinha do Gaturra, né? E aí ele tem as formas de vestir, né? De cada região. Eu gosto muito do Gaturra. E aí nós temos no México, Alemanha, Congo, Rússia, China, Arábia, Israel, Espanha, Austrália. Pero yo me quedo acá. Estar ao lado tuyo. Essa é minha pátria. Então, ele faz uma declaração de amor ainda para Ágata, né? A Ágata é a gatinha e Gaturro, né, é o Garfield versão espanhol. A partícula pero pode ser substituída sem causar nenhuma alteração de significado por... E aí, gente? En pero, más, jamás, además, si bien. Por... Inteiro. 3. Me cae muy mal. Sea mal educado, sempre está insultando a todos. A sequência que preenche corretamente as lacunas é no, ya, sino, no pues, porque, no porque, sino porque, no porque, sin embargo, sino, no ya. E aí? C de casa. Me cae muy mal, no porque sea mal educado, sino porque siempre está insultando a todos. 4. En, dado que el chocolate engorda, la locución destacada expresa, a locução, consequência, causa, diversidade, aclaração não, né? Como eu posso dizer? Quando fica clara a situação, né? Uma explicação. Inclusão. B de bola. Causa. Señala a opção que contém sinônimos, ou seja, palavras de sentido o mesmo, né? Sinônimo é mesmo, antônimo é o outro. Suelo. Solo, suelo, pero, sin embargo, luego, hoy, gris, blanca, todavía, pero. B de bola, né? A gente fez um exercício, né, que o sin embargo substituía o pero na oração sem alteração de significado, né? Bom, gente, aqui tá o gabarito. Por gentileza, façam para mim as tarefas, né, equivalente lá às páginas 14 a 18, que é justamente a aula 11, né? E façam para mim, por gentileza, uma compreensão do texto da página 17. Gente, ler, entender e escrever o que entendeu, viu? Gente, por hoje foi isso, né, que nós estudamos. Desejo que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, por favor, me mandem mensagem no grupo. Eu tenho achado vocês muito quietos e isso tem me preocupado. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.